Vamos começar a aula 22 do módulo 1. Essa é a última aula do módulo de mecânica. A gente aí, tá melhorando a cada dia. Já foram 22 aulas, a gente já viu toda a mecânica. Agora, hoje, a gente vai falar sobre empuxo. Velho, empuxo é também conhecido como o Teorema de Arquimedes. Bom, o que diz esse teorema? Olha só. Um corpo imerso parcialmente ou totalmente em um fluido recebe de baixo para cima, uma força que ela é igual ao peso do líquido, do fluido deslocado devido a essa imersão. Nome dessa força? Empuxo. Bom, tu viu aí? Olha só. Agora eu vou mostrar para ti como que a gente vai calcular o empuxo, como que a gente vai aplicar e como que tu vai matar qualquer questão que aparecer aí em qualquer prova que tu for fazer a partir daqui. Bom, aqui eu tenho um fluido em equilíbrio. Tu tem noção, né? Tu sabe disso, que se eu vir aqui e soltar, botar um corpo aqui dentro, esse corpo vai... E em seguida ele vai ficar em equilíbrio. Aí o que vai acontecer? O nível de água aqui vai dar uma subidinha, né? Tu tem noção disso? Ó, o nível de água aqui vai dar uma subidinha. Bom, o que diz o teorema do empuxo? Que essa força para cima aqui, essa força que o líquido faz para cima, que é chamado de empuxo, que na verdade depende do quê? Depende das pressões, né? Da pressão de cima com a pressão de baixo. Essa diferença de pressão resulta numa força ascensional para cima. Bom, esse empuxo, ele é igual ao peso do líquido deslocado. Tu viu que subiu aqui. E existe, obviamente, nesse corpo, o peso dele aqui para baixo. Certo? Esse aqui é o peso do corpo. Bom, por que eu estou dizendo que aqui está igual? Porque se ele está parado, ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, a força resultante que atua nele é igual a zero. Estou falando da primeira lei de Newton, a gente já viu isso aí no início. Bom, então esse empuxo aqui, ele é igual ao peso do líquido deslocado. Certo? Bom, vamos lá. Então o que é o empuxo? O empuxo ele é igual à massa do líquido deslocado vezes a aceleração da gravidade. Nessa matéria aqui, nesse tópico no empuxo, é bem comum tu sempre recorrer a isso aqui, que é a densidade do corpo é a massa do corpo pelo volume, tá? Então aqui eu estou falando do que? Esse cara aqui, ele é o líquido deslocado. Então, essa massa aqui é massa de líquido deslocado. Então, eu preciso da densidade do líquido. Então, eu tenho o seguinte aqui, Essa massa, ela é igual à densidade do líquido vezes o volume. Né? Vezes o volume. Bom, o volume deslocado. Né? Por isso que a gente sempre vai ter aqui a parte do corpo, o volume submerso do corpo, no caso, né? Aí a gente vai associar isso. Bom, vamos lá. Então, o que vai ser o empuxo aqui, então? É a densidade do líquido, o volume submerso, vezes a aceleração da gravidade. Melhorando aqui, o empuxo sempre é μ do líquido, G, volume deslocado, tá? Aqui ficou feio, volume deslocado, que nesse caso é o volume submerso. É assim que a gente vai calcular a força de empuxo. Esse μ aqui é a densidade do líquido, tá? Então, é isso. O que é o empuxo? O empuxo é igual ao peso do líquido deslocado, isso é o teorema de Arquimedes. E a gente vai aplicar agora alguns exercícios. Bom, se tu seguir a apostila, tá? Tem toda uma dedução bonitinha ali. Tu vê como que chegou nessa fórmula do empuxo. Bom, daí eu quero discutir contigo algumas coisas agora, tá? Eu posso falar contigo sobre algumas situações assim, Vamos lá. Colocar aqui uns corpíceos, aqui eu tenho 3 situações que eu vou colocar líquido, líquido e líquido, tá? Aqui, olha só, aqui eu vou colocar um corpo assim e um corpo assim, ambos em equilíbrio, parados, né?
Vamos desenhar as forças que existem em cada um deles, vamos falar sobre a densidade deles, é bem importante tu conhecer isso, tá? Ó, aqui tem o peso do corpo para baixo e o empuxo para cima. Nesse caso aqui, como está em equilíbrio, o empuxo é igual ao peso, aí eu tenho a densidade do corpo menor que a densidade do líquido, por isso que ficou uma parte para fora, tá? Fechou. Aqui está totalmente imerso. Peso para baixo, empuxo para cima. Vamos botar o vetorzinho para ficar bonitinho. Ei, o que difere esse caso desse caso? Aqui continua em equilíbrio. O empuxo, ele é igual ao peso. Só que nesse caso, como está totalmente imerso, a densidade do corpo é igual à densidade do líquido. Isso aqui é o que se faz com um submarino, por exemplo. Se tu tem lá um compartimento com água, tu tira a água, coloca a água, tu muda o peso dele, tu consegue mudar a densidade, tu consegue colocar o cara para baixo ou para cima. Bom, olha só aqui agora, uma outra situação. Aqui tem um empuxo para cima, tá todo o corpo dentro da água. Para baixo eu tenho peso, só que como ele está agora encostando no chão, para cima também vai ter uma força normal. Tá? Então, nesse caso aqui, o peso do corpo é igual ao empuxo mais a força normal. E o que eu sei aqui? A densidade do corpo é maior que a densidade do líquido, tá? Isso aqui é uma análise interessante de fazer. Beleza? Agora, presta atenção. Logo em seguida tem um se liga que eu vou falar contigo sobre o empuxo dos aviões. Deixa eu fazer uma brincadeira contigo aqui. Deixa eu te mostrar uma coisa. Olha só. Aqui eu tenho umas folhinhas de rascunho aí, das aulas que a gente fez aí. Aí eu vou colocar esses dois aqui assim, ó, um pertinho do outro aqui assim, pá. Se eu soprar aqui no meio com força, soprar muito aqui no meio com força, o que tu acha que vai acontecer? Tá? O que tu acha que vai acontecer? Se eu soprar aqui no meio com bastante força, se eu soprar aqui no meio com bastante força, olha só. Nota que eles aproximam. Quando eu sopro, ele aproxima. O que tu teria que esperar aqui, né? Tu esperaria que ele fosse para fora. Só que eu estou falando contigo do princípio de Bernoulli. Princípio de Bernoulli. Ó, Bernoulli. É assim que tu escreve, tá? Tu escreve aqui, ó. Vai ali no quadradinho e escreve isso agora, tu entendeu? Estou falando contigo do princípio de Bernoulli. Velho, isso é muito legal. Aí o que eu tenho? Quando um fluido escoando, ele aumenta a sua velocidade, a pressão, diminui ali. Então o recipiente ele dá... Então o que acontece? Eu tinha a folha aqui, né? Eu tinha a folha aqui, a outra folha aqui. Aqui dentro eu soprei o ar. Aí eu soprei o ar, esse fluido aqui, nesse ponto, ele aumentou a velocidade, a pressão diminuiu. A pressão de fora faz com que o papel, faça isso aqui. Tu viu? Bom, prof, o que isso tem a ver com a asa do avião? A asa do avião, se tu fizer um corte na asa do avião, ela é meio abauloada em cima, verdade. Aí, aqui eu cortei a asa do avião ela sai aqui, né? Eu dei um corte. Ficou o T, tá vendo a asa do avião aqui? Que é a asa do avião. Bom, o ar, ele faz o quê? Ele passa por aqui. O avião andando para lá, o ar ele passa por aqui, certo? Aí o que acontece? Olha só. Quando o ar passa por aqui, esse ponto e esse ponto chegam junto no mesmo lugar. Então o ar que passa por aqui, essa velocidade aqui, ela é maior do que a velocidade do ar embaixo. Tu entende? Esse fluido em movimento aqui, essa velocidade fica maior. Então esse ponto aqui, ele tem uma pressão menor. Ponto de baixo, pressão maior. Aí o que acontece? Como essa pressão aqui é maior do que essa pressão aqui, existe uma força ascensional para cima, e essa força, ela é
força, né, de empuxo do avião. Fechou? Agora o que vai rolar? Vamos nas atividades para a gente ficar de boa. Vamos junto?